sendo um pouco cientificistas, porque é, eles acabam defendendo as disciplinas acadêmicas e responsabilizam, né, a escolarização pela desconexão com o interesse dos alunos. Tá? O currículo integrado, ele é, por fim, essencialmente progressivista, tá? No sentido de político mesmo do termo. Bom, agora nós vamos passar a discutir outra vertente, que é a base lógica das disciplinas. Tá? Tem um debate muito interessante aí que a gente pode fazer, que é com base em como a gente concebe a estrutura epistemológica do conhecimento. Tá? Bom, para Brunner, por exemplo, a gente precisa aprender a estrutura, porque aprender a estrutura é uma forma de aprender como as coisas se relacionam. Para Hurst Peters, por outro lado, a integração ela pode ser pensada quando dada disciplina, ela incorpora objetivos de formas de conhecimento diversas, tá? E aí, quando ela envolve esses objetivos de formas de conhecimento diversas, que estão genuinamente articulados, pode-se permitir a existência de inter-relações entre esses objetivos. Por exemplo, pega objetivos da física, objetivos da matemática e vai juntando essas coisas, tá? A perspectiva integrada desses enfoques curriculares permanece hoje ainda na concepção de interdisciplinaridade, tá? Porque, nesse sentido, usando esse conceito de interdisciplinaridade, a integração é pensada a partir do conhecimento de referência. Defender interdisciplinaridade supõe ainda considerar a organização curricular e outras formas de interrelacionar disciplinas a partir de problemas e temas comuns situados nas disciplinas de referência. Tá? E, por último, a interdisciplinaridade, para que vocês saibam, é um dos princípios curriculares básicos na reforma curricular brasileira do ensino médio nos anos 90, que veio se concretizar agora com a Base Nacional Comum Curricular. Tá? Existe muita coisa que pode ser discutida nesse sentido. Nós vamos passar agora a discutir uma das visões, tá? Que é a visão do Japiaçu, tá? Do Hilton Japiaçu. Para ele, disciplina é sinônimo de ciência. Por quê? Porque é o resultado do trabalho científico especializado, que é um conjunto de conhecimentos com homogeneidade de métodos, plano de ensino e formação, de maneira a garantir a reprodução desse conhecimento no mesmo domínio. Tá? Isso aqui é um sinônimo de disciplina. Caracterizar a ciência dessa maneira é caracterizar um sinônimo de disciplina. A interdisciplinaridade ela envolve uma axiomática comum a um conjunto de disciplinas conexas. O que é isso? Né? Para ele, a interdisciplinaridade é um conjunto de definições e regras de demonstração, que é uma axiomática, comum a um grupo de disciplinas conexas. Então, essas várias disciplinas, a física, a matemática, a informática, etc., elas têm uma base dedutiva com definições e regras que são comuns, e por isso que a gente pode fazer inter-relação entre esses campos. Aí, né, isso se expressa em nível hierárquico, imediatamente superior a essas disciplinas, garantindo unidade, ou seja, todas elas estão ancoradas em alguma coisa um pouquinho mais geral que permite derivar todas. A finalidade, tá, da interdisciplinaridade e a finalidade do conhecimento é unificá-lo, ou seja, torná-lo uno, um só. E para que ela aconteça, para a interdisciplinaridade aconteça, isso depende da cooperação e da coordenação entre os vários campos disciplinares, para que sejam incorporados resultados das várias especialidades disciplinares, bem como instrumentos, técnicas e conceitos. Eu vi uma frase do Poincaré, um dia desse, que ele dizia essencialmente isso, que a física e a matemática, na verdade, elas mais do que estavam relacionadas, uma produzia problemas para outro e gerava soluções para outra, tá?
Outra ideia, né, do Hilton Japiaçu é que a interdisciplinaridade ela religa fronteiras desse conhecimento especializado, o que para ele gera enriquecimento para as disciplinas. Mas o que é preciso para a gente ter uma atividade interdisciplinar? Para a gente ter uma atividade interdisciplinar, é preciso que os especialistas sejam altamente competentes, a especialidade seja reconhecida como parcial, a pesquisa seja dirigida a problemas e que a interdisciplinaridade ultrapasse as disciplinas senegalas. Tá? Então, o que significa isso? Significa que os especialistas são safos, que a especialidade ela abarca só uma parte do conhecimento, que a pesquisa ela é dirigida a problemas, e com isso a gente pode olhar esses conhecimentos das mais perspectivas formas, e que a interdisciplinaridade ultrapassa as disciplinas sem dizer, olha, elas não existem, né? Elas existem sim. Esses campos existem sim. Tá? E para ele, né, tem uma coisa particular do Japiaçu, é que essas exigências se manifestam tanto epistemologicamente como subjetivamente, por meio da atitude. Tá? Para o Japiaçu, a interdisciplinaridade ela busca reencontrar a unidade do conhecimento do fenômeno humano. Embora ele negue a unidade do conhecimento do idealismo do século XIX, ele afirma, mas ele busca reencontrar a unidade do conhecimento do fenômeno humano que foi imposta pela ciência pela complexidade dos problemas. Para ele, né, finalizando, ele tem um livro que é A Patologia do Saber, né? Para ele, a disciplinaridade é uma patologia e o remédio é a totalidade do sujeito, e alcançar essa totalidade, a gente o faz por meio da interdisciplinaridade. Uma outra visão é a visão de Ivani Fazenda, tá? É a visão de Ivani Fazenda. Eu estou anotando aqui o tempo, né? A Fazenda, ela direciona o pensamento do Japiaçu para o sujeito. Ou seja, aquela parte lá da epistemológica, que é relativa ao conhecimento e subjetiva, ela trabalha com essa segunda, a subjetiva. Tá? Para ela, integrar, tá? Ocorre, é o mesmo que encontrar um nível de profundidade amplo e sintético que gera potencialidades ocultas nos alunos, até meio mística, né? Então, para ela, quando a gente integra por meio da interdisciplinaridade, a gente encontra um nível de profundidade amplo e sintético que permite com que os alunos desenvolvam aí potencialidades ocultas. De repente, você não sabia, o aluno era muito ruim de matemática, mas ele, por exemplo, tinha coisas que você não sabia e, por meio de uma atividade interdisciplinar, ele revelou essas coisas. Para ela, o trabalho interdisciplinar é um processo de autodescoberta e de interação com outros sujeitos. E o trabalho interdisciplinar, ele requer um novo olhar para a relação do professor-aluno. E como é que é essa relação? Essa relação requer que o professor esteja disposto a aprender com o aluno e ajudá-lo na sua autodescoberta. A mudança da relação professor-aluno para a fazenda geraria uma sociedade mais justa. Tá? Então, por isso que ela tem que ser usada como um princípio pedagógico. Na verdade, a Ivani Fazenda ela levou muito essa ideia do Japiaçu da interdisciplinaridade para o campo da didática. Tá? Não muito para o currículo, mas como a discussão na didática foi tão relevante nesse quesito da integração curricular, traz-se ela. Tá? E a totalidade, né, para ela, permanece na dimensão do ser, do indivíduo, pois o autoconhecimento é o conhecimento de uma totalidade obrigatoriamente interdisciplinar. Ou seja, a gente vive na interdisciplinaridade e a gente vai conhecendo isso a partir do nosso ser. E a interdisciplinaridade, ela pressupõe disciplinas, ela não se opõe às disciplinas. Ela pressupõe a disciplina. Não dá para falar de interdisciplinaridade sem falar de disciplinas. Uma outra visão também é a do Veiga Neto. Tá? Veiga Neto, ele é um dos maiores críticos da visão de Fazenda e de Japiaçu, né? Ele vai dizer que a interdisciplinaridade não é uma metodologia mágica aí que garante a mudança educacional. Ele vai dizer também que ela não é o alcance do saber absoluto, que ela não é
o resgate da razão transcendental que unifica as coisas e alcança esse saber absoluto e abarca todos os saberes, ou mesmo o projeto utópico da unidade do saber, tá? Então ele critica a ideia de patologia do saber. Ele vai dizer que disciplinaridade, na verdade, é fundamento do conhecimento moderno. O conhecimento moderno ele é disciplinar, tá? E que muitas vezes parece que o Japiaçu quer voltar para aquele ideal iluminista da filosofia natural, daquelas coisas todas juntas, quando na verdade isso é um pensamento, digamos assim, do início, né, da Idade Moderna. Já para o século XIX, isso já não funciona mais dessa maneira. Na verdade, é um pensamento contemporâneo, digamos assim, um pensamento disciplinar. Ele vai dizer também que não há uma essência do sujeito que construa um conhecimento que seja por ele mesmo interdisciplinar. Ah, eu vou construir um conceito, esse conceito é interdisciplinar. Não, não é. Não é. Tá? Não tem esse sujeito, não existe com o Veiga Neto. Então não há uma essência do sujeito a ser mudada para que ele possa construir um conhecimento que é intrinsecamente não disciplinar. Da mesma forma que não tem uma essência da ciência capaz de adoecer ou se corromper fora das relações éticas que são constituídas pelos sujeitos. Então, a disciplina ela existe porque os sujeitos estão relacionados eticamente e assim, né, por meio dessas relações de poder, eles alcançam esse conhecimento disciplinar. Para ele, para Veiga Neto, o pensamento disciplinar é produzido quando a gente separa o nosso pensamento do que a gente está pensando. Porque quando a gente transforma as coisas em objetos, a gente vai delineando essas coisas e transformando numa disciplina. Por exemplo, uma árvore. Uma árvore você não pode olhar numa totalidade, você vai olhar sempre a partir do ponto de vista da biologia, ou da química, ou da física, né? Dependendo do que você for olhar para a árvore, porque você separou o seu pensamento daquilo que você estava pensando. E quando você separa aquilo que você está pensando, você começa a isolar determinadas coisas. Para ele, né, buscar essa razão unificada é essencialista e idealista. Tá? São dois adjetivos aí interessantes. O essencialismo ele vai dizer que todas as coisas têm, no fundo, uma essência que nós estamos por descobrir. E o idealismo ele acredita que, na verdade, tudo está, né, a verdade está no nosso pensamento. Para ele, né, tem uma conclusão interessante que é a razão é uma produção histórica. A razão não é a razão de hoje, não é a mesma razão dos gregos, que a gente pensa ser. Na verdade, a razão é uma produção histórica. E a razão de hoje, que é uma razão disciplinar, ela é histórica, é humana e precisa ser problematizada. Tá? Então, com isso, não existe. Quando ele fala que não tem, né, que a gente precisa problematizar isso, ele está querendo dizer, em outras palavras, que não existe de uma forma transcendental aquilo que sai, nossa, saí de nós, alcancei a consciência absoluta, agora eu sou maravilhoso e lindo e eu entendo tudo porque eu usei um chá do santo daime. Não existe isso para ele, isso é viagem. Né? Por quê? Não tem essa forma transcendental e não tem um passado mítico a ser resgatado, porque isso seria, na verdade, iluminista. Tá? Aí ele começa a se tornar mais específico. A descrição do Veiga Neto na Alice Lopes, ela começa um pouco negativa, agora ela começa a ser positiva, ela vai dizer o que ele acha que é. Ele vai dizer que, essencialmente, as disciplinas elas são legitimadas por relação de poder contingente. E a gente tem um exemplo muito interessante nisso, que é o curso da UFOPA, né? Os cursos da UFOPA. Existem muitos cursos que talvez não devessem existir na UFOPA, ou muitos cursos que existem apesar de o modelo da UFOPA ter sido completamente diferente. Por quê? Porque, na verdade, esse modelo de formação ele se legitimou por causa de relações de poder que aconteciam ali na história. Né? Quando a gente fala de contingência, a gente está falando disso. Contingente é algo que era uma possibilidade naquele momento. Tá? Então, as disciplinas elas são legitimadas por isso. Eu estou levando isso já para o campo do currículo e para o campo da didática, né? Essencialmente. E para a formação de professores, é claro. Mas isso pode ser ampliado também para todo o campo do conhecimento científico e acadêmico. Tá? Então, por exemplo, se um coletivo de pesquisa é formado por pesquisadores que têm mais influência e mais poder, talvez mais verba venha e recursos venha para uma determinada área de pesquisa e outra fique relegada e, por isso, né,
a constituição de uma disciplina ou de outra, ela se legitima por relações de poder. Para ele, o currículo é geometrizante, tá? Ele cria rotinas e ritmos de tempo e nos faz relacionar o tempo com o espaço, o que nos ensina diretamente ou indiretamente a engendrar a geometria para além da escola. Ou seja, a geometria ela vai para além da escola. A gente disciplina no sentido, não de disciplina como área do conhecimento, mas disciplina no sentido de rigidez de comportamento. Tá? A gente disciplina as pessoas, o currículo geometriza a gente cria rotina de tempo, ritmo de tempo, rotina, e a gente, de certa maneira, leva isso para além da escola. Para ele, né, as relações entre organização curricular, tá, e transformações de espaço temporais, né, elas estão relacionadas com o que ele chama de engenharia curricular. Essa engenharia curricular pode ser definida como tendências que querem dar conta de como pensar a organização e planejamento para atender demandas do mundo atual e contemporâneo. Para ele também, a organização disciplinar é uma estrutura que disciplina, como eu acabei de mencionar para vocês. Ela é produto e produtora de uma nova ordem e de uma nova representação na modernidade. E por ela, os saberes são hierarquizados, classificados, as fronteiras são ordenadas e nós somos subjetivados. Para ele também, né, para o Veiga Neto, a interdisciplinaridade e os temas transversais se apoiam em tentativas de engenharia. Nesse sentido, elas tomam como base o aluno cliente. O que é um aluno cliente? É aquele aluno que a ele é dado um rol de opções no mercado e ele vai escolher entre aquelas mercadorias, como, por exemplo, quando a gente coloca os itinerários formativos que são opcionais na BNCC, por exemplo. Isso é uma tentativa de geometrização para o Veiga Neto. Então, o aluno vai escolher por que itinerário ele vai, mas, na verdade, isso é, de certa forma, a mesma coisa de colocar ali numa vending machine, numa uma maquininha daquelas que a gente bota a moeda e tira o produto que a gente quer. Tá? Tecnicamente é isso. Tem um hall de disciplinas lá, você bota uma moeda que é o seu tempo e o seu espaço curricular, e você vai e tira, né? Eu vou fazer física aqui como optativo. O Veiga Neto também, ele não se dispõe a refutar todas essas organizações, tá? do aluno cliente, por exemplo, né? De escolher mercadorias mais adequadas aos seus interesses, de colocar disciplinas que são não lugares que deixam de ter identidades fixas, que ficam ao sabor da volatilidade dos tempos modernos, desse mundo que é dinâmico, o mundo do Tinder, o mundo do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, que toda hora muda, toda hora uma treta, um cancelamento, alguma coisa assim, tá? Mas ele visa entender por que tais mudanças se desenvolvem de maneira a tentar a fazer com que elas possam contribuir para o maior equilíbrio nos recursos oferecidos a todos os sujeitos e na distribuição de justiça social. Simultaneamente, questiona as relações de consumo individualistas que podem engendrar essas produções. Tá? Então, é uma crítica dos tempos modernos, ao mesmo tempo, algo que possa, nesses tempos modernos, prover um pouco mais de justiça social. Agora a gente vai finalizar aqui com o Bernstein, tá? O Bernstein ele vai para além da dicotomia entre um currículo disciplinar e um currículo integrado. Tá? Para ele, tem alguns conceitos que são interessantes para a gente discutir isso, que é a classificação, que são os limites das categorias. Que categorias são essas? Ou seja, é, é o grau de manutenção entre fronteiras do conhecimento. Quanto mais fraca a classificação, maior a inter-relação dos conteúdos. Então, você diz assim, eu só sei física, eu só sei química, eu só sei informática. Você está querendo restringir, né? Só o que importa é isso, e matemática é isso e pronto. O resto é coleção de selos. Tá? Você está aí falando de classificação. Tá? Quando você impõe limite a determinadas áreas. Você quer ver uma pergunta interessante? Combustão é física ou é química? Aí alguns vão dizer física, outros vão dizer química. Eu sempre faço essa pergunta para meus alunos quando eu dou o curso de física moderna. E eles sempre ficam em dúvida, né?
Aí eu pergunto, reações nucleares, é física ou é química? Aí um diz, é física, outra é química, eu não sei. Né? Tabela periódica. Então, quando a gente fala de classificação, a gente está falando de fronteiras que você diz assim, isso aqui é um fenômeno físico, isso aqui é um fenômeno químico. Para mim, isso é uma bobagem. Você dizer que tem um fenômeno físico e que tem um fenômeno químico. Existem fenômenos que a física estuda de um jeito e a química estuda de um jeito um pouquinho diferente, levando em consideração algumas coisinhas diferentes. Tá? Mas a classificação significa você enrijecer essas fronteiras entre domínios. O enquadramento, pelo contrário, né, ou ainda possivelmente associado à classificação, mas sem ser necessariamente igual a ela, ele é um grau de controle pedagógico. Tá? É um grau de controle de professores e alunos sobre a seleção, a organização e ritmo do conhecimento transmitido e recebido nas relações pedagógicas. Olha, por exemplo, o método de projetos. Ele é pouco enquadrado. Por quê? Porque os alunos têm uma flexibilidade grande para escolher o conteúdo. Agora, a educação tradicional ela é fortemente enquadrada em geral, né? Por quê? Porque o professor escolhe tudo e, como a gente está fazendo aqui, né, de certa maneira. Eu não cheguei para vocês, o que vocês querem estudar de currículo? Não, eu disse assim, eu sei o que eles precisam estudar de currículo e estou propondo para eles. Agora, por exemplo, numa disciplina de mestrado, talvez eu usasse um enquadramento menor. Então, isso depende, claro, de condições. A escolha do currículo, ou a escolha de como você vai desenvolver aí o currículo, é uma escolha também que depende de condições. Não estou dizendo que é a escolha mais certa ou que é a escolha única. Estou dizendo que são critérios que você vai adotando. Tá? O sistema curricular, ele tem uma estrutura de mensagem. E o sistema curricular, ele impõe variações na classificação. Então, se vê a BNCC, ela fala essencialmente das fronteiras do conhecimento, ou da pouca fronteira entre eles. E a estrutura do sistema pedagógico, da mensagem do sistema pedagógico, ela está associada a variações no enquadramento. Então, é como o professor ele vai escolher e os alunos vão escolher de como vão abordar uma determinada coisa. Tá? Para o Bernstein, quanto maior o enquadramento, menor o poder do aluno sobre o conhecimento e maior o controle do professor, o que é lógico, né? Porque o enquadramento ele é esse grau de controle pedagógico. Enquanto maior a classificação, o professor tem menor poder sobre o ensino, porque ele vai ter que ensinar aquilo. Por exemplo, quando o professor trabalha com livro didático, né, ele está essencialmente seguindo à risca o livro didático, ele está trabalhando com classificação pura. Tá? Por quê? Porque ele não pode trazer um exemplo do cotidiano, ele não pode, às vezes porque não consegue, né? Ninguém está falando aqui, não, porque não quer, ou porque é mal intencionado. Às vezes porque não tem informação mesmo. Né? Às vezes a pessoa está lá, por exemplo, um professor que é recém-formado e na graduação ele não teve aquela disciplina de uma forma bacana, aquela componente curricular ali de forma bacana, ele não tem amplo conhecimento, ele vai onde ele se sente mais, digamos assim, seguro. Tá? Então, não estou aqui fazendo juízo de valor de ninguém. Mas isso pode acontecer, é um fenômeno que pode acontecer. Quando o professor ele pega essencialmente assim, um livro didático, pode ser uma estratégia também. Né? Meus alunos é mais fácil para eles estudarem. Agora, eu pego o livro didático como uma referência e vou introduzindo outras coisas, outras explicações. Né? Aí você já tem um poder maior sobre o ensino. Então, é importante que vocês entendam isso. Quanto maior a classificação, mais enrijecidos são os conteúdos e menos poder o professor tem no ensino. Quanto menor a classificação, mais poder o professor tem de escolha sobre o que ele vai ensinar. Para ele, né, para o Bernstein, ele tem dois tipos de código aí que servem como polos para olhar aí essa relação, né, que é o código de coleção, que é um código de alta classificação e alto enquadramento. Muitos casos na educação tradicional e daqueles professores que não têm nenhuma formação pedagógica, às vezes é isso mesmo, né? Alta classificação e alto enquadramento. E um código integrado, né? Coleção, porque são coisas pontuais, né? Ele reduz tanto a classificação quanto o enquadramento. Tá? São duas categorias referenciais, não são tipos reais de currículo, tá? É possível ter um pouco dos dois, né? Ou seja, ter currículos altamente classificados, mas pouco enquadrados, em que o conteúdo ele é bem delineado, mas a relação pedagógica ela é mais livre, né? E há também a possibilidade, né, de ter alunos, professores e alunos com maior controle sobre o ritmo da produção de contexto, e o contrário também, né? Currículos, conteúdo fracamente classificado, ou seja, amplo, e muito enquadrado, ou seja, o professor ele controla tudo, né, todo o ritmo do ensino. Para o Bernstein, tá, a integração ela pressupõe
um grau de subordinação das disciplinas a determinados temas gerais e maior controle por parte dos professores e alunos no processo de planejamento curricular. Tá? Ainda tem mais algumas coisas do Bernstein que eu separei para falar para vocês. A disciplina é uma seleção e organização de conteúdos, mais ritmo do conhecimento, o enquadramento pedagógico, né? Ou seja, fortemente classificado e enquadrado. Existem algumas vantagens do código integrado, nesse último aí, que é maior iniciativa a professores e alunos, maior integração dos saberes escolares com os saberes do cotidiano, um combate à visão hierárquica e dogmática do conhecimento e modificações das relações de poder na escola. Tá? Bernstein tem uma crítica aí contra ele, que parece que ele só quer criticar o disciplinar e defender o integrado. Tá? Isso é uma coisa que a gente precisa também saber. E ele fala também, né? Tem uma fala interessante, que as disciplinas elas são produções decorrentes de determinados significados que a gente confere ao mundo, de relações de poder que embasam as articulações sociais e institucionais que organizam comunidades disciplinares. A disciplina não é uma coisa que ela nasceu assim, ó, alguém caiu uma maçã na cabeça de Newton, mas naquela época nem tinha física ainda. Né? Hoje o que a gente chama de física ou mecânica newtoniana, naquela época não era chamado de física. Isso aconteceu, né? Física, por assim dizer, é um termo aí mais recente do que do século que o Newton viveu, que foi o século XVII, século XVIII, e viveu até o século XVIII. Tá bom, gente? Então, hoje a gente finaliza a nossa aula, tá? E na segunda-feira eu levo um quadro resumo para vocês, assim como da próxima aula que eu estou indo gravar agora. Abraços!